Sei que não foste uma adolescente assim muito do pop rock, pois não? Não. Eu acho que se há falha que eu tive na minha adolescência é essa. Será a falha? Porque depois sinto-me muito em desvantagem com os meus colegas na banda, porque todos eles têm memórias da banda culto deles, do disco que compraram, assim, de uma vivência da música muito apaixonada, que tem muito que ver com essa identificação quando se é adolescente com a música que se ouve. E tu identificavas-te com o quê? Eu ouvia música séria, eu senti isso, O género. Um concerto para violino e orquestra de Brahms. Uau, tão erudita. Pronto, Bates aos pontos os outros, não? Não bato nada aos pontos, porque é impossível uma pessoa sentir ou viver ouvir Brahms, aquilo que se ouve ouvir Sex Pistols, ou Kinks, ou outra coisa, ou Rolling Stones. Mas fizeste outro caminho válido também. Mas eu acho que isso me deixou assim descompensada. Pronto, se calhar trouxe-me outra serenidade, não sei, mas pronto, sinto-me sempre um bocadinho em falta. Já vivi algumas coisas, mas isto tem que ser só o início. Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fabuloso. A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre. O fantasma é: será que sou capaz de voltar a amar como amei? Desculpem lá eu não ter morrido mais jovem e bela. Parece que levam a mal uma pessoa não ter morrido. O meu alimento da vida é a curiosidade. Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade. A vida é assustadora, mas também é uma caixa de surpresas. É a surpresa constante e é isso que nos mantém vivos. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Sinto por ela aquele carinho que sentimos por aqueles que estiveram por várias vezes ao nosso lado, ou melhor, ao nosso ouvido, e que foram cúmplices nos nossos momentos mais felizes ou mais atormentados, ajudando-nos a cantar e a espantar certos males. Como todos sabemos, a música salva e dá-nos asas e molas nos pés para dançarmos nesta corda bamba. Desconfio que muitos de vós concordam comigo. Pois é, não é? Manuela Azevedo e a sua banda Os Clã fazem canções há 26 anos. Uma banda sem receio das palavras e das emoções, e tantas dessas canções passaram a fazer parte da nossa vida, da vida de todos nós, neste carrossel dos esquisitos, neste turbilhão só para doidos. Só nunca sonhei com um GTI, até porque não tenho ainda carta de condução. Manuela, aquela ri-se. Manuela continua fiel ao seu clã musical. Como se costuma dizer, em equipa vencedora não se mexe, e junto com o seu companheiro de vida e dos palcos, o compositor Hélder Gonçalves, mais Miguel Ferreira, Pedro Rito, Pedro Biscaia e Fernando Gonçalves, a sua música faz sempre a 6. Discutida entre todos para seguirem sempre o mesmo barco musical. Nos palcos, Manuela é enorme. Uma leoa da pop e do rock, cheia de raça, de garra, com um power e uma atitude que nos agita e nos desarruma a paz e a dormência que em nós não fica bem. Como ela há poucas por cá, abençoada Manuela. O que é curioso é que quem a conhece melhor refere a sua timidez, a simplicidade, a vontade de passar despercebida e de ouvir os outros. É tão importante isso, porque já lhe basta aos palcos para ser o centro das atenções. Manuela vive na terra onde nasceu, São Simão da Junqueira, no concelho de Vila do Conde, com o companheiro Hélder e a filha Nara. Foram os seus pais que a colocaram a estudar música, embora nada tenham a ver com este mundo. A mãe era costureira e o pai agente da PSP, mas perceberam que havia talento na menina que dava um ar da sua graça na banda do irmão mais velho. De pequenino se traça o destino?
Na verdade, antes de escolher a música para a sua vida, Manuela estudou Direito em Coimbra e esteve mesmo para ser advogada enquanto completava o curso geral de piano. Mas o convite de Hélder Gonçalves para entrar no Esclã ditou-lhe o destino. E o resto é a história que todos conhecem. Com 8 álbuns editados, o último juntou há 2 anos o melhor do Esclã, uma síntese deste longo caminho na música e que serviu para celebrar os 20 anos passados desde o disco de estreia Luz ou Qualquer Coisa. Além do Esclã, Manuela tem feito muita outra coisa na música para se desafiar. Fez parte do projeto Humanos, todos se lembram, não é? Recriando músicas de António Variações. Subiu a palco na peça de teatro A Lua de Maria Sem, com a grande atriz Maria João Luís. Participou no disco de Sérgio Godinho, outro grande, Caríssimas Canções. Juntou-se ao tributo de David Bowie, o gigante, e surpreendeu e muito ao juntar-se a Bruno Nogueira para o projeto Deixem o Pimba em Paz, dando um cunho de jazz, rock e pop a temas populares ditos Pimba, junto com Nuno Rafael e Filipe Melo, com quem eu já conversei. Mas há mais. Sei que os Clãs estão a preparar o próximo disco, pelo menos consta, e que Manuela se prepara para subir a palco do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, na peça de teatro musical Montanha Russa, que estará em cena de 9 a 27 de março. Julgo estar correto? Corretíssimo. Muito bem. Um espetáculo de Inês Barahona e Miguel Fragata sobre as tormentas da adolescência ou da idade do armário, todos passamos por isso, e que desafia as convenções do que é um teatro musical, como quem desafia a ordem das coisas. Manuela estará mais uma vez com o companheiro Hélder Gonçalves, que assina a música, e com Miguel Ferreira e Nuno Rafael. Tem muitos assuntos e tira-teimas para trazer a esta conversa. Um deles é perceber se ainda faz sentido produzirem-se discos, mesmo que em nome próprio, na era do YouTube, do Spotify, das novas plataformas. Estávamos a falar sobre isto há pouco. Não será contracorrente e anacrónico? É na sala do apartamento de uma amiga de Manuela, em Lisboa, onde arranca agora esta conversa. Olá, Manuela. Olá. Olá, Bernardo. Ainda faz sentido gravar discos? Essa é a nossa questão já desde o disco anterior, de Originais dos Clã. Quando começámos a trabalhar no Corrente, já essa questão nos inquietava um pouco, se fazia sentido ou não. Já é um pensamento que vos acompanha. Sim. Mais o objeto em si do que propriamente a ideia de criar um corpo de canções, porque eu acho que isso mantém-se ainda algo com uma justificação artística e quase como uma espécie de motor para se criar um novo espetáculo, para se ter um motivo para desafiar as pessoas a nos visitarem nos palcos. Agora, se é disco físico ou não, CD... Isso é que é a grande questão. O CD é ultrapassado, já está ultrapassado? Parece-me que sim. Nas últimas experiências que tivemos... Já vai parar à Feira da Ladra. Nós estamos aqui a juntar graça, lembrei-me. Sim, sim. Nem sei se vai lá parar de alguma forma, porque na verdade há muitas limitações até à utilização desse objeto. Uma coisa que era perfeitamente natural há uns anos atrás, que era ouvir CDs num automóvel. De uma ponta à outra. Exato, já é impossível. Agora são playlists, não é? O leitor de CDs existe num automóvel para aquelas grandes viagens nas autoestradas e por aí. Já se recorre ao Spotify e outro tipo de plataformas. Tu própria imagino que já te rendeste um pouco a isso, vá lá. Eu resisto ainda um pouco a isso, mas mais por ser pouco hábil nas novas tecnologias. Não tenho mesmo muito jeito para computadores e para Spotify e para Facebooks e coisas assim. São coisas muito estranhas a mim. Mesmo o e-mail, que eu tenho que utilizar muito também por razões de trabalho, ainda é uma forma de comunicação difícil para eu lidar. Nós estávamos a falar há pouco, antes de arrancarmos esta conversa, estes novos tempos obrigam-nos a reinventarmos-nos nas novas plataformas. Estes tempos são estimulantes para um criativo ou confusos, nebulosos, até podem tirar a pica? Eu acho que são estimulantes pelo desafio que apresentam, porque cada vez é mais difícil para quem faz qualquer objeto artístico, desde música, uma peça de teatro, um filme, ter a certeza de que consegue chegar às pessoas que vão apreciar essa peça que foi feita, porque por mais que os artistas componham e construam para si próprios, há uma necessidade muito grande de comunicação, de se chegar ao outro, e essa eu acho que é a grande dificuldade nos dias de hoje, porque a comunicação está tão fragmentada, está tão difusa, são tantos os meios, mas por outro lado tão difícil perceber qual é o alcance de uma publicação no Facebook, ou de uma publicação no jornal, ou de uma publicação de um anúncio numa rádio. É muito difícil ter-se a certeza do impacto de uma
de uma qualquer campanha de comunicação. Acho que ainda se está a descobrir muito sobre estes novos mecanismos e sobre a maneira como os públicos estão a trabalhar estes novos mecanismos. Isso pode contaminar a própria forma de fazer música, de criar a música? Eu acho que é preciso ter muito cuidado nesse ponto, ou seja, por mais que o mundo mude e que as tecnologias mudem e que as formas de chegar às pessoas se alterem, acho que essa contaminação no processo artístico deve parar quando implicar comprometer a liberdade artística e aquilo que se quer criar. Exato. Acho que o mais importante é manter esse motor criativo intacto e depois logo se vê. Mesmo que já não se ouça música como nos tempos do vinil, que se ouça muito no telemóvel e no computador. Sim, eu acho que o grande problema da comunicação da música, pelo menos o que a gente sente, é mesmo esse desconforto de perceber que muitas vezes há pessoas que iriam adorar ver um espetáculo nosso ou ouvir uma canção que fizemos e essa canção nunca chega a essas pessoas por haver dificuldades nesses canais de comunicação. E uma das vossas forças e tua são os palcos. Sim, para nós é fundamental. Essa dimensão do encontro em palco com o público é para nós essencial. Tu reveste no que eu disse, como essa leoa, com essa garra, e tu reveste nisso. É uma persona? É outra parte de ti? Não é uma persona. É óbvio que a música transforma as pessoas e a experiência de palco é algo que te altera quimicamente até. Portanto, mais uns que outros, não é? Sim. Há aqueles agarrados à bebida e que abanam vagamente a cabeça. Não, mas aí acho que não estão propriamente em palco, se calhar estão mais com a bebida do que com o palco, mas quando se está assim a experimentar a música, a viver a música e então em palco tem essa vertigem de se estar exposto, de se estar frente a uma data de desconhecidos, de se ter que fazer aquilo naquele momento, daquilo ter que funcionar naquele momento, essa vertigem altera-te, obviamente, mas não sinto... Fico sempre um pouco atrapalhada com esse tipo de adjetivos da leoa e não sei o quê. Mas tu tens um power, pá, mesmo. Não sou eu, é a música. Mexe-te bem. Se eu estivesse lá a dizer alguma coisa, se eu não estivesse sustentada na força de uma canção, na força da música que os meus colegas estão a fazer ao meu lado, de certeza que eu não parecia nem uma leoa nem um gatinho, eu ficava assim um bicho pequenino no canto do palco. Portanto, é tudo que está à minha volta é que ajuda a que uma gigante, mas não sou só eu. E depois é quase necessário, depois de seres tão gigante, procurares o outro lado mais tímido, mais low profile? É certo que algum recato às vezes é saudável, depois de muita confusão, de muita azáfama, de muitas luzes, é bom uma pessoa recolher-se. Mas não sinto que o faça de uma maneira muito consciente, é uma coisa natural. Sou assim uma rapariga mais ou menos discreta. Nós somos muita coisa, tu também és isso tudo, não é? Não achas? Sim, acho que sim. Todas as pessoas têm existências diferentes conforme a situação em questão. Não é? Às vezes, num grupo de amigos, nós somos o palhaço que diz as piadas mais engraçadas. Tu és? Não sou muito palhaça, tenho pouca graça, mas gosto muito de quem tem graça. Quem não? Sou boa a rir, isso sou. E ser músico, estávamos a falar destes novos caminhos, é viver na corda bamba, mesmo para uma banda como os Clã, que é uma das maiores em Portugal, é viver ainda na corda bamba? Sim, é ainda viver na corda bamba. Aliás, acho que qualquer vertente artística, a não ser que tenha um sucesso a nível mundial, é que se pode dizer que tem garantia de subsistência até ao fim da sua vida, não é? Mas uma escolher ser artista em qualquer área é escolher algum risco e assumir que se vai viver um bocadinho na corda bamba e nesse equilíbrio sempre complicado da sobrevivência, da resistência e da insistência em se querer fazer o que se quer. Meu lado esquerdo é mais forte do que o outro.
Os Clã existem há 26 anos, uma vida de canções, a cantar emoções, amores, desamores e por aí fora. A vida, não é? De entre os versos e letras de todas as canções, qual é aquela que melhor te canta ou uma das que melhor te cantam? Isso é tão difícil. Eu acho que a canção Lado Esquerdo tem uma letra maravilhosa de Carlos T. É uma das que quando canto me sinto mais eu na canção, porque tem essa coisa de uma pessoa escolher o lado errado, o caminho mais imprevisível. Obviamente a imagem mais evidente do escolher o coração, seguir o coração. É o lado com que eu choro e com que eu sinto. Foi o meu lado esquerdo que me levou até ti. Às vezes é o certo escolher o lado errado. Sim, muitas vezes. Arriscar é importante para se descobrir coisas sobre a vida, sobre nós próprios, sobre o mundo também. E fizeste-o também fora da música? Isso é uma questão interessante. Não, acho que não. E foste mais certa? Não sei se fui certa, mas fiz o que me parecia para mim certo. Porque quando eu digo seguir o lado errado, não é seguir o lado da... Como é que é dizer? Da transgressão. Porque Também está ligado ao pop rock, não é? Sim, porque eu sou, nesse sentido, sou uma rapariga muito certinha, não é? Pronto. Cometi um ou outro excesso na minha juventude, mas arrependi-me logo de cada excesso que fosse mais violento. Que excesso referes? Às vezes, uma noite de copos mais violenta, pronto, mas houve uma que correu tão mal e... Foi? Sim. Porquê correu mal? Correu mal porque as misturas foram exageradas. Mas pronto, foi daquelas O coisas... dia seguinte é sempre uma chatice. E depois perdi pedaços da noite e essa coisa de perder a memória assustou-me imenso e a partir daí passei a ser uma rapariga sagrada. Mas pronto, sendo eu uma rapariga certinha no que diz respeito assim, às coisas que faço na minha vida, quando digo escolher o lado errado é mais não ter medo de falhar? Sim. Para chegar ao certo? Olha, muito bem. Não ter medo do risco, não ter medo do risco, é mesmo isso. E então, neste trabalho, é mesmo muito importante uma pessoa pôr-se à prova, arriscar, esticar a corda, tentar perceber até onde, qual é o mais longe que consegue chegar. Não ter medo disso. E era uma coisa que no início do trabalho com os Clã era muito mais receosa disso, tinha muitos mais medos em relação à minha voz, com a qual não me sentia muito confortável na altura, e com o desempenho em palco. Portanto, houve muita coisa que eu tive que aprender e muito disso foi aprender a perder o medo e a arriscar, mesmo que às vezes no final do concerto ficasse a rir do que tinha atrevido fazer, pronto, mas isso acontece. E é bom também ter algum sentido de humor em relação a nós próprios. Que tu tens. Tenho. Não te levas a sério. É muito perigoso uma pessoa levar-se demasiado a sério. É, não é? Mas há muito disso também. Não sei, sim, eu acho que sim, é capaz de haver. E uma das coisas que me faz muita confusão agora no impacto que as redes sociais têm na vida das pessoas e na opinião das pessoas é a forma como as pessoas tão seriamente defendem posições que se perdessem 2 minutos a pensar melhor no que estão a dizer ou no que estão a escrever, se calhar não as escreviam com esse ar tão sério e tão definitivo. É o tempo do amar e odiar, de destruir, não é? Em pouco tempo, não é? Nas redes sociais, nos comentários, falas disso? Sim, falo disso e dessa coisa estranha das pessoas não serem capazes, cada vez mais é difícil encontrar espaço para conversa cara a cara com as pessoas, de serem capazes de dizer na tua cara o que acham, o que não acham. E normalmente esses trolls, não é o que se chama, esses trolls ao vivo são mais tranquilos, não é? Exato. São um bocado covardes. Mas depois quando se escreve-se coisas com uma agressividade e com um extremismo e um fanatismo absolutamente violentos que... É o monstro que há em nós, não? Não sei que monstro é que é esse, não faço ideia, mas não sei se não é uma espécie de virose da comunicação assim recente, mas que pode ter consequências muito
muito perniciosas, sim, pode ter. Isso faz-te afastar-te um pouco desse mundo das redes, que tem um lado positivo, não é? De promoção, não é? De palco, é um palco, não é? Para os artistas. Como é que, para ti? Na verdade, não me afasto das redes porque nunca me aproximei muito. É de facto uma forma de comunicação. Tens Facebook? Não tenho. Não entendo. É uma forma de comunicação que me faz muita confusão mesmo. Não combina comigo. A coisa de adicionar amigos e pôr likes e aceitar pessoas e não aceitar pessoas, para mim é muito estranho. É uma coisa tão contra a minha pele, tão contra a minha maneira Vou-te de ser. adicionar, pus-te um like. É muito estranho. Então não tenho Facebook, não compreendo muito bem isso e por isso não estou afastada porque nunca cheguei lá. Montanha Russa, um espetáculo de Inês Barahona e Miguel Fragata, com música de Hélder Gonçalves, em cena de 9 a 27 de março, na Sala Garrett do Teatro Nacional Dona Maria II. Estás prestes a subir a palco no espetáculo musical Montanha Russa, que, pelo que sei, fala sobre as tormentas e descobertas da adolescência. Sim. Um espetáculo que desafia as convenções do que é um teatro musical, embora seja. Sim, nós vimos, na verdade, uma aventura também de teatro musical, que foi o Fã. O Fã, no Porto, não é? Que fizemos no Porto e que resultou também num disco e que foi uma aventura maravilhosa. Mas aí era um espetáculo muito mais, não direi convencional, porque a escrita da Regina Guimarães é tudo menos convencional, essa escrita. A encenação também foi feita de uma forma muito especial pelo Nuno Carinhas, mas tinha de facto essa estrutura que os musicais têm, de haver uma história que é conduzida pelas canções que fazem parte da peça. No caso da Montanha Russa, acho que não é só o papel da música que está mais desconstruído e que é mais inusitado na forma como aparece na economia da peça, mas toda a construção da peça é de facto especial e particular e diferente do que é uma peça teatral normal, seja musical ou não. Tu lá em palco, nesta peça, a Montanha Russa, não és só cantora. Sou basicamente cantora. Mas também interages com os atores? Sim, o Miguel Fragata e a Inês Barahona não nos deixam tranquilos e põem-nos sempre a fazer mais uma maçada. Coisa. Não é maçada, é muito divertido. E acho que também essa desconstrução daquilo que é um ator e do que é uma música em cena e do que é que podemos fazer. Há ali também um lado performer. Sim. Isso agrada-te? Agrada-me, mais uma vez, porque é algo novo que se aprende e que te vai trazer mais instrumentos para aquilo que a tua profissão pede. É mesmo um pouco isso. Ficas com mais vocabulário, com mais experiência. Agrada-te esse palco, o teatro, sim, contigo em palco? Há uma atriz em Gênesis que acontece ali. Não, isso não me atrevo a tanto. Acho que já But we never know. Isso, né, a cantar-se um bocadinho atriz e que, por exemplo, na peça da Lua de Maria Sem, que já era um bocadinho atriz, mas não me sinto, muito francamente, e não é modéstia isto, é mesmo. Eu sou grande admiradora do trabalho dos atores e daquilo que é. Estar em cena como ator e criar uma personagem, dar corpo e voz a uma personagem, e não sinto que tenha essa sabedoria e esse conhecimento, portanto é uma outra arte. Agora, claro que com os atores se aprende alguma coisa e nessa convivência em palco que tenho na Montanha Russa e que tive também noutras experiências e noutras peças em que participei, há essa aprendizagem de uma espécie de vampirização daquilo que eles fazem, mas de todo é assumir-me como atriz, porque para isso tinha mesmo que trabalhar muito mais e aprender muito mais. Muito bem, esta peça que fala sobre as tormentas da adolescência, a idade do armário, não é? Eu não sei, vocês têm uma filha, não é? Sim. Que já está na idade do armário? Ela tem 14 anos agora, ela está a conviver de uma forma muito simpática e saudável com a adolescência. Vamos ver, não sei, se calhar daqui a uma semana acontece uma muda tudo, hormonal ou coisa assim, pronto, e tudo muda. Não, mas para já está tudo a correr bem. O que me assusta mais enquanto
a mãe que vai ter uma filha adolescente ou que tem uma filha adolescente, é aquilo que acontece muitas vezes na adolescência, de haver uma dificuldade de comunicação entre pais e filhos. Não é inevitável? Não sei se é inevitável ou não, mas eu gostava de pensar que não, que há ali um espaço de comunicação sempre possível, ou pelo menos que há a garantia de que, se houver a necessidade de conversar, de ter um apoio, de ter um ombro amigo, que a adolescente em causa tem essa garantia, mesmo que nos vire costas durante algum tempo para pensar as suas coisas e decidir as suas coisas. Eu gosto muito da ideia de independência nos miúdos desde cedo. Educá-los para a independência. Sim, parece muito importante. Parece mesmo muito importante. E percebermos como pais que são criaturas que não são nossas, são criaturas do mundo e que têm que dar os seus passos e cometer os seus erros e fazer o seu caminho. Isso para mim é evidente e é claro. Mas depois há o papel da mãe e do pai, não é? Para dar balizas e regras. Sim. Não. Eu acho que durante algum tempo é importante dar essas balizas, principalmente assim nos primeiros anos, desde as balizas mais básicas do que comer, de lavar os dentes, coisas assim de saúde quase. As horas de chegar a casa. Isto ainda não foi preciso estar a ter esse tipo de cuidados, na verdade. Nós também não somos grande exemplo, não é? Então. Porque temos horários sempre muito esquisitos, chegamos tarde a casa. Vocês é que chegam depois. Acordamos tarde, esse tipo de coisas. Não, mas quando eu falo de balizas que são importantes, morais, por exemplo, a coisa do respeito pelo outro, de ser gentil, de ser simpático, portanto, acho importante na infância criar-se esses valores e dar esse exemplo também, que mais importante do que dar os valores é dar o exemplo. Mas a partir de uma certa idade é também muito importante dar a liberdade dos filhos pensarem de outra maneira, de terem outros gostos, de terem outras opiniões, e que isso não é ofender os pais, nem é pôr os pais à prova, é ter uma maneira diferente de olhar para o mundo. Isso eu acho que é muito importante também dar-se essa liberdade de pensamento e de decisão aos filhos. E isso é fácil. O meu último entrevistado, o Daniel Oliveira, disse-me é sempre pesadíssimo ser filho de alguém e ser pai de alguém. É um peso. Porque trazemos os fantasmas, os tormentos, as angústias e passamos também isso. Não sei, depende da experiência sempre que se tem. É uma coisa pesada, claro, mas é um peso precioso, que é muito... Ser mãe foi das coisas mais importantes na minha vida para me tornar melhor pessoa, mais atenta a tudo, atenta aos outros, atenta à minha filha, claro, mas por isso também atenta aos outros, atenta ao mundo, perceber que eu não sou o centro de tudo, e isso só se torna de facto evidente quando sentimos que há alguém que é dependente de nós e que amamos irremediavelmente pronto, é isso, é irremediavelmente mesmo. Portanto, és uma mãe que dá a liberdade, não é? É isso? Sim, eu quero pensar que sim. Acho que sim, que dou, e que gosto dessa ideia de criar o estímulo à independência e à livre decisão e a se ter uma opinião sobre as coisas, e que essa opinião não tem que ser igual à dos pais. E a filha dá uns toques na música? É engraçado. Essa é das coisas mais chatas. Por acaso, meus pais não tiveram que... eu não tive que suportar isso em relação aos meus pais, porque não escolhi ser costureira nem polícia, mas muitas vezes a Nara era questionada. Então, já cantas como a mãe? Ou não pelos sei colegas? Não, normalmente pelos crescidos. Os colegas não ligam muito a essas coisas. Os adultos é que dão muita importância a essas coisas. E é muito injusto. É um disparate total. Verdade. É mesmo. Cada ser é o seu mundo, não é? Pronto, é isso. Só porque ela é filha de uma cantora e de um músico tem que se ligar à música. Ela é obviamente uma grande consumidora de música, porque gosta muito de música, porque também há muita música em casa, mas é porque gosta, não é porque os pais obrigaram a isso. Ela é de que género musical? Se é que podemos? É de muitos géneros, é uma coisa maravilhosa, e para nós foi muito bom, porque
sempre tivemos, nas viagens que tínhamos que fazer, fazíamos muitas por causa dos concertos e tudo, e ela muitas vezes nos acompanhava, podíamos ouvir de tudo, porque ela é assim melómana e variada. Como a mãe, como aos pais, não é? Exato, desde Frank Sinatra, a Dorival Caymmi, vai de tudo. Filha de peixe, não é? E tu, que tipo de adolescente foste? Eu fui assim eu era boa aluna, certinha, não cometia assim grandes excessos, não tive assim muitas, como é que é dizer... Tormentas, aquela... Sim, ou daquelas coisas de ficar muito deprimida ou muito zangada com o mundo. Não? Não, foi assim... Correu-me bem a adolescência, foi uma coisa pacífica. Também não fui muito atacada pelas paixões e pela aquela coisa hormonal e tal. Também ria-me muito das minhas colegas que se apaixonavam perdidamente todas as semanas por um diferente. Portanto, essa parte também foi super tranquila. Ajudou também o sítio onde cresceste? Não sei se teve tanto que ver com isso, se calhar teve mais que ver com os colegas que eu tinha na altura, com as escolas onde andava, e as pessoas que eu admirava eram pessoas que desvalorizavam, se calhar, isso. Acho que teve mais que ver com isso do que propriamente com o sítio de onde eu vinha. Mas claro, tive algumas discussões sérias, principalmente com a minha mãe, que tinham muito que ver com a diferença de costumes e com o facto de eu achar que aquilo que era socialmente aceitável para uma rapariga em Vila do Conde ou numa aldeia fazer, não fazia sentido para mim e não fazia sentido... Aquelas convenções, não é? Exatamente. Não é próprio de uma menina, não é? Uma menina não pode chegar tarde a casa, uma menina não pode andar com rapazes na rua, esse tipo de coisas eram sempre as principais questões de discussão, principalmente com a minha mãe. Por isso fazes questão de não passar isso à tua filha também, não é? Sim, também, mas é algo que eu aprendi também com os meus pais, porque embora eu tivesse essas discussões, isso tinha que ver também com algum receio que os meus pais tinham de que pudesse pesar sobre mim alguma censura social, que em meios pequenos são coisas importantes, não é? E por isso é que eles tinham esse receio do meu falatório e do falatório que isso podia suscitar. Mas o facto dos meus pais, que eram pessoas modestas, os dois com a 4ª classe, que trabalharam imenso, que tiveram muitas dificuldades para criar a família que criaram, terem-me deixado toda a liberdade para escolher fazer o que eu quisesse. Nunca me disseram vai para aquele curso ou vai para aquele, nunca me disseram, como muitos colegas meus tiveram que fazer, vais deixar de estudar porque tens que ir trabalhar e tens que ajudar a trazer dinheiro para a casa. Portanto, acharam sempre que a educação era uma coisa muito importante. E apoiaram-te no caminho da música. Apoiaram e sacrificaram-se muito para garantir a mim e aos meus irmãos que tínhamos esse percurso escolar que eles achavam que era essencial, e isso para mim foi uma lição importantíssima. Devo dizer que só a apreciei assim profundamente quando fiquei mais adulta, mas é de uma generosidade incalculável. Chegaste a dizer-lhes isso? Assim, obrigado. Claro, não, disse isso sim, que estava muito grata a eles, disse-lhes, mas acho que podia ter dito mais vezes. Sim. Sim. Sei que não foste uma adolescente assim muito do pop rock, pois não? Não. Eu acho que se há falha que eu tive na minha adolescência é essa. Será a falha? Porque depois sinto-me muito em desvantagem com os meus colegas na banda, porque todos eles têm memórias da banda culto deles, do disco que compraram, assim, de uma vivência da música muito apaixonada, que tem muito que ver com essa identificação quando se é adolescente com a música que se ouve. E tu identificavas-te com o quê? Eu ouvia música séria, eu senti isso, ouvia o género. Um concerto para violino e orquestra de Brahms. Uau, tão erudita. Pronto, bates aos pontos dos outros, não? Não bato nada aos pontos, porque é impossível uma pessoa sentir ou viver ouvir Brahms, aquilo que se ouve ouvir Sex Pistols, ou Kinks, ou outra coisa, ou Rolling Stones. Mas fizeste outro caminho válido também. Mas eu acho que isso me deixou assim descompensada. Pronto, se calhar trouxe-me outra serenidade, não sei, mas pronto, sinto-me sempre um bocadinho em falta em relação aos meus colegas. Mas cantaste, enquanto pequenina, não é mais pequenina, com o teu irmão mais velho, covers, não é? Sim. Que género de música? Nós cantávamos coisas mais populares,
sei lá, canções da Tonicha. Uau, Zumba na Caneca. Na Caneca. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite catrapumba. A uva que tem grainha, Havia um outro que falava de um colete, que era uma canção tão gira que há anos já à procura dessa canção e não a encontro. Mas em Coisas bailes? do Cid, do Roberto Carlos, pronto, por aí. Em arraiais, festas populares, e às vezes íamos também a algumas festas de liceu. E aí atrevíamos a um repertório assim um bocadinho mais ousado, e lembro-me que cantei uma vez uma canção dos Beatles, o Don't Let Me Down. Só que eu tinha para aí 8 ou 9 anos na altura, não sabia inglês, então não sei como é que eu cantei. Era sei tipo o quê? O refrão eu sei que dizia Don't Let Me Down, Don't Let Me Down, mas o resto era Barcelona, Mason, não sei. E ainda por cima, é daquelas coisas que eu perdi essa capacidade de cantar assim, cantadas, que o Helder faz muito bem, pronto. Mas já não tenho essa capacidade, perdi aos 9 anos. and if somebody loved me like she does, oh, she does, yes, she does. Don't let me down, don't let me down, don't let me down, don't let me down. Sei que por essa altura, ou pouco depois, também andaste a dançar num rancho folclórico, não? Foi mais cedo ainda. Mais cedo? Sim, eu era mesmo pequenina e eu aprendi a dançar com o meu irmão mais velho enquanto tínhamos umas ovelhas a pastar, umas ovelhas que tínhamos lá em casa. Ele ensinava-me a dançar o malhão e a cana verde. Isso é super poético. Enquanto tínhamos as ovelhas a pastar, ele ensinava a dançar. Sim, parece um poema bucólico assim. Não é? Completamente. E eu acho que, na verdade, se há coisa que é importante para mim na música é a forma como ela também mexe no teu corpo, como ela te obriga a dançar, a reagir fisicamente ao que estás a ouvir. E tu és muito física a dançar. E eu acho que começou por aí. Pelas danças no rancho. Do prazer da música ter começado nisso, nessa coisa de experimentar o ritmo e de dançar essas danças. Depois era muito divertido porque eu dançava no rancho dos adultos, era assim uma espécie de mascote. Então era assim pequenita e eu nos braços dos homens pelo ar, assim meio a voar, era uma coisa maravilhosa. O facto de seres a irmã mais nova, muito mais nova que os teus dois irmãos, fez-te crescer mais depressa ou não? Não, nem por isso. Eu era bastante mais nova que eles, 12 anos e 9 anos. Portanto, eles tinham mesmo muito mais que fazer do que me ligar. Portanto, em certa medida, tive quase uma existência de filha única, pelo menos assim mais na infância, de estar muito perto da minha mãe, enquanto ela costurava, a brincar com os trapinhos e ver as revistas de moda. Portanto, tenho mais memórias de estar a brincar sozinha do que propriamente a brincar com os meus irmãos, que tinham mais que fazer. E ainda por cima, quando se vive no campo, há muita coisa a fazer no quintal e eles eram muitas vezes recrutados para isso, para esses trabalhos. Se calhar preferiam ficar a brincar comigo, mas não dava. E por isso não tenho muito essa... Tenho mais a experiência de ser uma filha única, que depois mais tarde tinham assim 2 guardiões a cuidar de mim. Lembro-me quando fui para a Vila do Conde estudar, aí sim tinha a certeza de que na caminhoneta, se havia alguém que se metesse comigo, os meus irmãos estavam lá para garantir alguma segurança e algum respeito pela irmã mais nova. E de onde é que veio a tua vontade de tentares a advocacia, de seres advogada? Surgiu no final do 9º ano, quando uma pessoa começa a decidir o que é que vai fazer. Eu sabia que queria ir para Humanidades, era assim a área de conhecimento que me interessava mais, embora eu gostasse muito de matemática também. E depois pensei em Direito porque gostava
Não era do programa O Juiz Decida, do Perry Mason? Não, era o Perry Mason, eu gostava muito, era grande fã e confesso que a ideia da advogada que argumenta e que convence que bate com a mão ali na mesa e diz... essa ideia romântica de alguém que consegue argumentar e pôr luz sobre uma questão deixava-me animada, e o Perry Mason fazia isso muito bem, eu gostava muito daquilo, mas pronto, mas é uma ideia absurda que não tem nada a ver com a prática real do direito. Mas a ideia de haver uma disciplina, uma tentativa de se conseguir organizar as relações entre as pessoas era algo que me agradava, e por isso achei que direito ia ser um caminho interessante para mim. E percebeste logo que não era por aí, ou foi a música que te desencaminhou? Houve algumas coisas no curso que me desapontaram, mas acho que isso acontece se calhar com qualquer curso superior, não é? De haver disciplinas que achamos que são inúteis, de haver uma dimensão prática que não é trabalhada de forma consistente e que nos faz sair impreparados para a vida profissional mesmo. Mas houve muitas coisas que gostei também, não só na vida da faculdade, mas no curso de algumas disciplinas que tive e principalmente alguns professores. Imaginas-te nesse caminho da advocacia? Não, o que aconteceu depois da faculdade foi fazer o estágio de advocacia e tomar contacto mais direto com a profissão. E aí... E então? Isso foi um embate violento, por um lado com a realidade, com perceber a dimensão do impacto do teu trabalho na vida das pessoas, e isso é uma coisa assustadora, porque ou fazes bem o teu trabalho ou podes mesmo estragar a vida às pessoas. Isso causa assim alguns problemas morais e éticos violentos. E foi também perceber, por outro lado, que me faltava qualidades. Quais? Alguma capacidade de distanciamento em relação ao caso concreto que tens nas mãos, de ser profundamente objetiva, de se conseguir afastar a paixão, o teu juízo moral sobre as pessoas. Há um lado, por exemplo, defender alguém que tu sabes que cometeu um crime e que é culpado, e tu tens que procurar aliviar, se não, ilibar, não é? E isso é perfeitamente legítimo. Agora, conviver pessoalmente com isso, com os casos concretos, conseguiste ter essa capacidade de distanciamento. Claro, imagino que todos os advogados no início de carreira tivessem tido essas dificuldades, e é uma coisa que se aprende. Mas no meu caso senti que havia mesmo algum desconforto essencial que ia ser muito difícil resolver, mesmo com muitos anos de experiência. Sim. E foi um acaso que te levou à música, foi o convite do Hélder, não é? Sim, eu fui surpreendida por um telefonema do Hélder já no último ano do curso de Direito, e pronto, uma mistura de curiosidade e de tédio com o curso também. Vamos a isso que eu já não aguento. Arrisquei e pronto, infelizmente correu bem. Foi o amor ou a música? Foi a música, isso, o amor é outra coisa. E foi no decurso? Foi no decurso. E está a ser, não é? E continua. E bem, mas há a ideia que trabalhar juntos e viver juntos desgasta mais. Essa parte. Sim, quer dizer... Eu confesso que não consigo perceber muito bem qual foi a receita que a gente arranjou aqui para conviver com isto tudo saudavelmente, mas o que é importante, e isso acontece de uma forma, durante estes anos todos aconteceu de forma muito natural, é separar as águas. Quando se está a trabalhar, está-se a trabalhar, e não é o casal que está ali, mas são os dois músicos que estão ali. Os papéis são diferentes? Sim, completamente diferentes. Haver admiração também? Sim, também, claro. Eu sou grande fã do Hélder enquanto compositor, enquanto criador, enquanto diretor também musical, a maneira como ele consegue gerir as diferentes energias que estão presentes nos trabalhos em que já o acompanhei, não só nos clãs, mas noutras coisas também. Eu sou grande admiradora do que ele faz. Mas o que é mesmo importante é, quando se está a trabalhar, não há mesmo nenhuma
confusão entre aquilo que nós somos enquanto casal ou noutra dimensão da Não nossa se vida. contamina. Não, de todo. Agora, não sei como é que se consegue fazer isso. Uau! Mas conseguimos. Tenho uma ideia também em relação às relações, que é a vontade conjunta e forte que dê certo. Lutar para que dê certo, sempre. Há isso? Sim, se bem que eu devo confessar que não senti muitas dificuldades ou ter muito essa consciência de que é preciso trabalhar para dar certo, porque calhámos-nos bem mesmo e entendemos-nos bem, e essa convivência tem sido clara. O que eu acho que é muito importante em todas as relações, e com os clãs, por exemplo, isso foi sempre uma medida de saúde importante, e nos outros trabalhos que temos feito também é uma medida de saúde importante, é ser-se claro, é não haver equívocos, é não haver mágoas mal resolvidas, dúvidas que não estão esclarecidas, é ser-se claro e ser-se franco também. Quando as coisas estão desconfortáveis, falar-se desse desconforto, porque de outra forma começa muita coisa a ficar inquinada e depois é muito difícil resolver esses pequenos azedumes. Pequenas coisas tornam-se grandes, não é? Sim, E isso funciona no amor e no trabalho, na amizade. Em todas as relações que impliquem essa confiança e essa entrega ao outro. Para que não se perca a confiança. Exatamente. Nas mãos e nos braços, passarinhos na cabeça, catavento nos ouvidos, mil antenas nos cabelos. Quem me leva? Tenho pressa. Pé de cabra, pé de dança, dançar por gosto não cansa. Não vou só, levo o meu bando, a dança nos vai juntando. A música, que é a tua vida, tem-te salvado. Eu usava essa expressão na introdução também a ti. A mim? Sim. E a ti? Sim. Não só a que faço porque é aquilo que me apaixona e é muito bom nós termos os nossos dias cheios com algo que nos apaixona, mas muitas vezes a música que eu ouço é bom remédio para dias maus, ou para dúvidas, ou para ficar em paz com as pessoas e com a humanidade e com o absurdo que está à nossa volta. Às vezes basta ouvir uma boa canção para os disparates do Trump já não nos inquietarem tanto, por exemplo. Então vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que te acompanham? Dá-me algumas. Há muita coisa que me acompanha e que é importante para mim. Então. Eu escolhi o Segundo Andar Direito do Sérgio Godinho, porque sou uma grande fã do Sérgio, da sua escrita. Ele está aí com um disco maravilhoso, com a Nação Valente, mas o Segundo Andar Direito tem uma qualidade que eu gosto muito em algumas canções, que é de nos transportarem mesmo para um local, de nos tornarem de repente cúmplices de quem está a cantar, de ficarmos a espreitar um pedacinho do mundo. Uma história de amor? É uma história de um casal que está no segundo andar direito a discutir se zangam, se não se zangam, se separam ou não, e essa coisa assim de se estar à espreita, de se estar a olhar para um pedaço de vida, o Sérgio faz isso maravilhosamente. E não só isso, como uma coisa depois na história se perceber que é o narrador que vive ali ao lado, que é a mesma coisa de partilha daquele momento na vida daquele casal. É uma coisa maravilhosa mesmo, essa canção, como muitas do Sérgio. E agora, da cama, vem uma voz que diz sussurrando: és tu. E a luz acende-se sobre um braço nu. E a mulher pergunta: a que vens agora? É que não sei se reparaste na hora
Deixa dormir quem quer dormir, vai-te embora. Amanhã tenho de ir trabalhar. Amanhã tenho de ir trabalhar. Depois escolhi também o Bad As Me do Tom Waits. Podia ter escolhido uma data delas. Tu és super fã do Tom Waits, não é? Sou. Se há artista que eu sou mesmo fã, assim, de perder assim um bocadinho o controle, é mesmo do Tom Waits. Já fizeste alguma loucura para o ouvir? Fomos de propósito a Barcelona ver um concerto dele e eu estava em pulgas, nunca me senti assim, voltei a ser adolescente. Não houve autógrafo? Não, mas não era possível. Já seria demais. Não sou muito de caça autógrafos, essa parte nunca tive muito esse impulso. Mas a excitação, a antecipação dele subir ao palco, de o poder ver ao vivo, finalmente foi uma emoção que eu não imaginava que ia sentir e foi mesmo avassaladora. Então o tema que escolhes? É o Bad As Me, do último álbum dele, que é muito bom. Mas podia ser outra canção qualquer dele, mas essa é muito boa. You're the head on the spear, you're the nail on the cross, you're the fly in my beer, you're the key that got lost, you're the letter from Jesus on the bathroom wall, your mother superior with only a bra, you're the same kind of bad as me, you're the same kind of bad as me. E depois é um disco que eu já não ouvi há muitos anos e há uns tempos a Nara tropeçou num disco do Elvis Costello, o Juliet Letters, que é um disco maravilhoso com o Kronos Quartet. Ou Brodsky Quartet, não é com o Kronos Quartet. E por causa disso, depois fomos procurar outros discos do Elvis Costello para lhe mostrar também. E tropecei nesse que já não ouvi há muito tempo, que é um encontro do Elvis Costello com o Burt Bacharach. É um tema muito bonito, sim. É muito bonito, o disco é todo maravilhoso. E foi assim uma forma também de casar um belíssimo compositor e uma voz muito particular, que é o Elvis Costello, com a mestria do Burt Bacharach, que também assina canções incríveis e orquestrações maravilhosas. E foi assim uma forma também de poderes mostrar um outro tipo de música que gosto, que tem que ver mais com essa dimensão da canção orquestrada, do luxo, dos arranjos e nessa dimensão mais rica, mais luxuriante. Luxuriante, uau! That we should finish it now before we weaken, 'cause we already know this is wrong. I could give in. Sometimes I think that I will, despite the temptation. I try to be very strong. My reluctance seems a surprise. It's not 'cause I don't want you, but I just know I must hesitate, because I still have that other girl in my head. Dá-me agora um guilty pleasure musical, assim, que gostes de ouvir. Tu continuas com o Deixem o Pimba em Paz. Não tem de ser Pimba, não te estou a sugestionar, perdão, mas algum guilty pleasure que na verdade gostas de ouvir? Tenho mesmo que confessar, há duas canções do Roberto Carlos que ainda hoje me comovem tremendamente. Sério? E não são sequer as melhores dele, porque ele tem um disco maravilhoso, Proibido Fumar, que é mesmo espetacular, mas depois entrou naquela fase assim que já estava meio rei da canção e tal. Ele é o rei. É o rei. Das canções de amor e assim. Havia um disco dele lá em casa, quando eu era adolescente, que eu ouvia muito e que tinha As Baleias e o Emoções.
Emoções que eu vivi. Exato. Dá para troteares um bocadinho? Aqui eu sinto esse momento lindo. Pronto, é por aí fora. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. E ainda hoje me comovem as duas canções, irremediavelmente. E o Baleias, dá para trotear? Deixa ver. Claro, ainda por cima nos dias de hoje, com tanta coisa a mudar com o aquecimento global e com os desequilíbrios ecológicos, seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Meus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viam em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. Está tudo guardado, até o tempo dele cantar, o sotaque, inevitavelmente. Essas são memórias dessas duas canções que estão completamente presas a essa altura em que eu as ouvia em repeat. E ele é o rei das canções de amor. Há um lado romântico em ti ou não? Não há. Sim, eu sou um bocadinho lamechas, é verdade. Com quê? Mas com muita coisa. Por exemplo, comove-me sempre aquelas. Pode ser até numa reportagem de televisão, daquelas pequenitas, sei lá, em que passa uma pessoa qualquer, está a falar do filho que foi operado e que recuperou e que ficam comovidas. Ver uma pessoa a comover-se dá cabo de mim. Fico logo feita em papas mesmo. Nesse sentido sou mesmo do mais lamechas que há. Mas sou o romântico que eu sou, não é sou mais romântica assim do século XIX. Como é que é ser romântico século XIX? Tem que ter alguma elegância, tem que ter alguma coisa poética, alguma coisa escura também, fantasmagórica. Uau! Por trás da... Literário, não é? Sim. Por isso adorei, por exemplo, ver como é que se chama? The Shape of Water, do Guillermo del Toro. É um filme maravilhoso. Ganhou este ano o melhor filme, não é? Não fiquei a ver até ao fim. Ganhou o Oscar. Melhor realizador e melhor filme. Pronto, olha, ainda bem, porque eu era Tem que ser honesto. A verdade, sempre a verdade, nada mais do que a verdade. Eu não gostei do filme, abandonei passados 25 minutos. Gostaste muito porquê? Porque para já é coisa de assumirmos ao ver o filme que temos que entrar temos que acreditar na fábula, no imaginário daquilo, que aquilo é verdade. E entrar nessa dimensão dos contos dos contos fantásticos mais do que dos contos de fadas, porque aquilo não é propriamente um conto de fadas, é bastante negro. E depois porque todo o filme
Era muito musical, a música era maravilhosa, conduzia muito das cenas do filme, a direção artística do filme era primorosa, impecável, todos os decors, os pequenos detalhes, os objetos que estavam nos móveis, os figurinos eram incríveis, a composição dos atores era também magistral, feita de muito de silêncios, de olhares, de coisas que se pressentiam e não eram ditas, e depois essa coisa mais incrível, não é? de um amor entre duas criaturas que pareciam não casar uma com a outra, não é? E essa coisa fantástica e fantasmagórica também agrada-me muito. She deaf? Mute, sir. She can hear you. You clean that lab, you get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. O monólogo de abertura do humorista Jimmy Kimmel atacou logo com a seguinte frase: este foi o ano em que os homens fizeram tanta porcaria que as mulheres passaram a namorar com peixes. Sim, esse eu ouvi também. Mas pronto, olha, uma coisa boa nestas coisas, em todas as coisas más que vieram a lume durante este ano, é de facto começar-se a perceber da importância de haver esse respeito por todos, não é? Estamos a falar do movimento Time's Up, Me Too, não é? Sim, contra o assédio, não é? E o abuso, não é? Contra as mulheres e homens, não é? Sim, de nos respeitarmos, de olharmos uns para os outros de forma igual, nas nossas diferenças, mas de forma igual. E claro que é muito importante também mais uma vez, nesse acordar de consciências, não se ultrapassar aquilo que são os direitos das pessoas e entrar num fanatismo persecutório que quase julga as pessoas antes de se determinar se elas fizeram alguma coisa errada ou não. E parece que pode estar a acontecer também lá, não é? Sim, e às vezes acontecem coisas absurdas. Lá na América. E não sei se será só na América, espero que fique por lá. Mas pronto, mas que também lá parem um pouco com isso, porque ver de repente pessoas que fizeram trabalhos valorosos a serem quase riscadas do mapa. Kevin Spacey, por exemplo. Não achas demais? Achei completamente. Mesmo que ele não tenha tido um comportamento muito aceitável em determinado momento da vida, arriscá-lo, tirá-lo de um filme, não é? Sim, não é demais. E é importante perceber-se a diferença entre a vida privada das pessoas e o trabalho das pessoas. E que uma pessoa pode cometer um erro e cometer um crime e não vai ter que ser perseguida para o resto da vida, excluída da sociedade para o resto da vida por cometer um crime. Porque não passa a ser uma pessoa que não presta, é uma pessoa que cometeu um erro, não é? Senão fala-se muito, não é, de proteger os direitos e defender os direitos, mas um dos princípios essenciais do Estado de Direito é, por um lado, a presunção de inocência, até prova em contrário, e a possibilidade de reinserção social de uma pessoa depois de cumprir a pena a que seja sujeito. E o que se vê muitas vezes é haver um julgamento na praça pública antes de se provar seja o que for, se a denúncia é válida, se não é, a pessoa fica logo completamente afastada do seu trabalho e do respeito dos outros, e isso às vezes parece-me perigoso também, parece-me assim uma espécie de caça às bruxas, um bocado arriscada e perigosa. Concordo completamente contigo. Outro assunto da atualidade é o Festival da Canção, não é? Já que estamos a falar de música, estás-te a rir? Não, acho muito interessante finalmente o Festival da Canção passar a ser assim um assunto de tanto interesse e de tanta animação. Interessa-te? Não, quer dizer, não muito, na verdade. Quer dizer, fiquei curiosa por ver as canções e por ver as eliminatórias. Já ano passado fiquei com curiosidade de ver
por haver essa mudança no formato. Parece quase que passou a ser um festival indie. Festival da canção. Não, porque o que me deixou desapontada nos anos anteriores foi, aos poucos, o Festival da Canção ficar esvaziado daquilo que era a sua definição, que era ser um concurso de compositores e de canções, não é? E as pessoas poderem candidatar-se e mandar a canção e poderem ser escolhidos e depois apresentarem as canções com os intérpretes que tinham escolhido, e pronto, era uma coisa mais natural, que fazia mais sentido. E com mais qualidade. Sim, e depois durante alguns anos houve assim uma coisa estranha que... Mais desastrada. Mais pirosa. Nem é tanto uma questão de gosto, é mesmo uma questão de princípio quase, porque não se percebia como é que as canções surgiam, porque é que eram aqueles intérpretes a cantar. Era uma coisa que parecia mais uma sequência de outros programas que tinham que ver com música que existiam na televisão, do que propriamente algo que tivesse que ver com a composição de canções. Uma competição de músicas orelhudas, não é? Não sei. Dos dumbos. Não, nem tanto. Muitas às vezes pareciam mais uma competição de momentos televisivos do que propriamente uma coisa que tivesse que ver com música. Alguma canção do Festival da Canção de todos os tempos que achas que te ficou? Há várias. O Carlos Paião assinou muitas que me ficaram. Uau, também. Era um compositor incrível. Qual do Carlos Paião? Que te vem assim à cabeça? Nós andámos há uns tempos, acho que foi por causa da primeira eliminatória do Festival da Canção, que os músicos da Montanha Russa estavam todos contaminados com o vinho do Porto, vinho do Portugal, pronto, andávamos de manhã com essa música na cabeça, mas o Pó de Arroz era muito giro, nem sei se concorreu a algum Festival da Canção ou não. Na face das pequenas, será beleza apenas só uma corzinha com pó de arroz? Rosa é mulher o pôs, e o homem vai nas cenas, Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com orgulho, talvez. Pó de arroz do teu arrozal, esse pó que é fatal, essa tal que me encanta. Como um pó de arroz não faz nenhum mal, é de arroz integral, infernal, quando chegas com todo o teu arroz. Mas foi um daqueles compositores Ele foi várias vezes. que saiu do festival e que provou ser alguém de muito valor. Mas eu nunca fui assim uma seguidora muito atenta dos festivais, confesso. Há aqui um assunto que andou muito nas redes, já que falámos que é o assunto do plágio ou alegado plágio do Diogo Pissarra com a canção Do Fim, que pelos vistos era muito semelhante, se não igual, a uma canção da Yurt, que por sua vez era muito semelhante, se não igual, a uma canção ainda mais antiga inglesa, e alegadamente, não é alegadamente, ele chegou mesmo a escrever nas redes sociais que, defendendo-se, pronto, que a música era tão simples que corria esse risco de se assimilar ou ficar igual a outras. Há esse risco na música? Claro que há. E por exemplo, é uma das coisas que nos atormenta muitas vezes. Acontece, sei lá, de estarmos a trabalhar uma canção e de repente percebermos, mas isto faz lembrar qualquer coisa, e temos que ir tirar temas para ter a certeza que não estamos a replicar uma memória qualquer. Aconteceu um momento assim em que sentiam-se quase a colar-se a alguém? Sim, é inevitável, trabalhando-se com os criadores. Sim, não só... Quer dizer, há muitas coisas que a gente acaba por replicar, e às vezes são até citações de coisas que admiramos, por exemplo, num arranjo
arranjo que se faz, no tipo de orquestração que se trabalha numa canção. Que chegaram mesmo a usar um sample da Amália Rodrigues. Exatamente, que são mesmo a assumir, pegar na obra de alguém e utilizá-la. Mas aí, nesses casos, quando se pega mesmo, pede-se autorização e reza-se para que deem autorização. E aí é recriar, mas o chegar-se quase a um plágio, mesmo que não intencional, é um risco de um criador? Eu acho que é, porque o que alimenta um músico, e se calhar outros criadores também, é ter consumido muita música, é ter ouvido muita coisa e inevitavelmente isso acaba por ficar na nossa memória. Eu não sou compositora, não faço ideia de onde é que vem esse motor essa coisa de se inventar uma canção ou um poema, não sei de onde é que vem isso. Acho isso admirável, mas não é uma coisa que eu tenho em mim. Eu falava da Amália porque usaram um sample dela. Ela às tantas começou a escrever, não é? Isso poderá acontecer contigo? Não, acho que não. Tenho a certeza que não reconheço em mim esse impulso criador. Pronto. Mas sei que vejo muitas vezes o Hélder, principalmente quando as ideias surgem facilmente, de ficar sempre na dúvida, se isto está a parecer-me tão certo, se calhar é porque não é meu. Tenho que ter a certeza se não é alguma coisa que tenho na memória. É muito importante estarem atentos. Sim, é isso. Mas, muito francamente, tenho a certeza que o Diogo Pissarra não levou um plágio ao festival. Ou seja, eu acho que o que ele levou é de facto muito parecido com aquelas canções. Não igual, não é? E se eu estivesse no lugar dele, tinha tomado exatamente a mesma decisão que ele tomou, de se afastar da competição. Porque é uma dúvida e uma sombra demasiado forte para ficar sobre aquele trabalho. Portanto, acho que ele tomou a mesma decisão certa e em se ter afastado da competição. Agora, tenho a certeza que ele não fez aquilo por mal e que de certeza que achava que o que estava a inventar vinha da sua invenção, e realmente há esse risco, não é? Não são muitas as notas musicais que temos e às vezes as conjugações são parecidas com outra pessoa que teve exatamente a mesma ideia no outro ponto do planeta. Não são infinitas. Não de todo. Portanto, por isso é preciso muita personalidade para reinventar, não é? Sim. A partir do mesmo. E é preciso ter essa humildade e essa coragem que ele teve de dizer, olha, não, isto realmente é muito parecido com uma canção que já foi inventada há mais tempo, por isso, pronto. Dou autoria ao outro. Humildade, usaste agora a palavra. Eu julgo, e ajuda-me, que citaste há uns anos a escritora Agostina Bessa Luís. Ela dizia qualquer coisa como as pessoas do Norte, os artistas do Norte são menos vedetas, levam-se menos a sério, e que tu te revias nessa ideia, certo? Sim, ela dizia algo, eu não sei a citação exata, mas era algo... Acontecia isso aos artistas do Norte porque as pessoas do Norte não permitiam que eles se armassem em melhores do que elas. Porque senão vai para o... Exato. Não, há uma coisa qualquer Carago. Assim mais tocatulá, mais de... Não sei o que é, se calhar é uma nobreza nas pessoas do Porto que obrigam a nivelar tudo pela mesma nobreza. Entre iguais. Sim, e eu acho isso muito saudável. E sente-se na rua e isso ajuda o artista a ser menos deslumbrado? Sim, eu acho que sim. Eu sinto-me muito menos reconhecida, por exemplo, no Porto, quando venho a Lisboa, e quando sou reconhecida também acontece mais frequentemente no Porto, das pessoas virem ter comigo e dizerem gostei do concerto, ou já não fazem nada há algum tempo, ou o que é que andam os colegas a fazer, ser uma coisa realmente mais tocato lá e que tem que ver com o trabalho. E às vezes em Lisboa é mais sentir-me ser olhada como uma pessoa conhecida, pronto, isso é estranho para mim, porque não me sinto muito assim. Também és vítima das selfies? Não sou muito, na verdade. As pessoas chegaram ao teu lado, só isto. Só... Não, apesar de haver essa diferença, de eu sentir essa diferença entre o tratamento no Porto e o tratamento na capital. Não te incomodam? Mesmo assim sou tratada de forma muito tranquila e discreta. Uau! Sente a energia. Mas eu acho que tem muito que ver também com a forma como os clãs sempre geriram a sua imagem, o facto de não aparecermos muito nas revistas. Ou seja, quando a gente aparece é porque tem alguma coisa para mostrar de trabalho, de música, e isso faz com que as pessoas nos vejam sempre como trabalhadores
deste ofício. E por isso falam sempre connosco como se fôssemos trabalhadores do ofício. E não cromos do ofício? E não cromos do ofício. Porque também os há na música. Mas nós somos uns aborrecidos, não temos graça nenhuma nesse aspecto. Não temos muitas histórias, nem vestimos de maneira muito esquisita, não, pronto, somos mais entediantes nesse aspecto. Pois eu não acho, eu acho que nos videoclipes vocês são espetaculares e têm um estilaço, e tu tens um estilo maravilhoso. Os vossos videoclipes, a tua imagem é maravilhosa. Mas mais uma vez aí é o trabalho, e é isso que é importante manter, e é o que nos interessa, é que haja essa identificação daquilo que nós somos enquanto artistas, e outra coisa é as pessoas que somos, que não têm que ser igualmente vistosas ou extravagantes. Passas muitas vezes despercebida na rua? Sim, infelizmente. Não são as pessoas a procurarem ignorar e não te incomodar, passas mesmo despercebida? Não só passo despercebida, como muitas vezes as pessoas ficam na dúvida e acham que não sou eu. É só vagamente parecida? Sim, não, ela é mais alta. Sempre. A original é mais alta. Sim, é mais alta. Felizmente ainda não ouvi dizer é mais gorda, mas... Mas é isso, do resto posso ir às compras à vontade, ando feliz. Muito bem. Os clãs estão a trabalhar num novo disco? Nós neste momento estamos assim um bocadinho em águas de bacalhau por causa da montanha-russa, que está a ocupar meio clã já de forma intensiva já há alguns meses, mas nós estivemos a fazer uma primeira residência artística da banda no verão passado. Tivemos assim para aí 3 semanas juntos a trabalhar coisas, e depois tivemos que interromper para a reposição do fã. E tivemos depois também a gravar o fã em estúdio, portanto temos estado um bocadinho ocupados também com outras coisas, e estamos agora também a propósito da edição do fã e da reedição do disco voador que esgotou, e decidimos fazer mais uns CDs, mais uns desses objetos obsoletos para quem queira levar a relíquia para casa. Os vistos não tão obsoletos? Exato. Então estamos a pensar organizar um espetáculo só para miúdos também, que junte esse repertório do disco voador e do fã. Mas conta-me, já estão a trabalhar em algumas canções novas? Essas canções novas, houve uma primeira experiência nessa altura, mas que precisa agora de ser mais alimentada com mais uma dessas sessões. Uma dedicação exclusiva? Sim. Porque para nós é muito importante também que num disco de originais que haja também alguma coisa de novo e diferente que a gente experimente nesse disco, e esse caminho novo ainda o estamos a descobrir. Ainda precisamos de picar mais pedra antes de termos a certeza do que é que vamos fazer. Descobrir que outro talento tu tens na vida que pouca gente conheça, algum que possas dar de ti, revelar um pouco mais? Não, acho que não tenho assim nenhum talento especial. Faço uma boa letria. Sobremesa. Cozinhas bem? Não especialmente, mas a letria faço bem. Deve ser a única coisa. E dizem que eu tenho jeito para enfermeira, para aquela coisa de quando alguém se magoa, tratar da ferida e tal. Sério? Ou quando alguém está doente. Tenho assim uma boa cuidadora. De cuidadora, sim. Portanto, além de advogada, podia ter sido enfermeira ou médica? Enfermeira, mas médica é muita responsabilidade. A enfermeira está lá só para tratar, para pôr o penso e não sei o quê. Agora quem decide se corta, se não corta, o que é que sai, o que é que não sai, que medicamento dá, essa é uma responsabilidade muito grande. Mais uma vez ficava assim pelo lado secundário da coisa. Para resolver a pergunta anterior, podemos esperar pelo novo disco dos Clã para o ano, para breve, ou não? Não sei, nós não gostamos muito de dar dados. Nenhum artista gosta, mas está no horizonte. Não é longínquo. Não, é uma coisa que queremos fazer. Agora, o tempo que vai demorar a encontrarmos não só esse caminho sonoro, como também perceber o que é que queremos exatamente fazer. Será muito diferente? Disco, se vai ser um espetáculo, o que é que vai sair desta nova aventura dos Clã, que ainda não temos a certeza. E da data em que vai ficar pronto para ser mostrado também ainda mais difícil saber. Outra curiosidade que eu tenho, muito simples, tu cantas no duche?
Ou em casa de banho de Ferreira, de música? Não, no duche Espeto pau. no duche não costumo cantar, mas canto em casa às vezes. Gosto de cantar com discos, assim, pôr um disco dela Fitzgerald, por exemplo, enquanto estou a passar a ferro e ficar a cantar com ela. Isso adoro. É uma coisa assim muito quentinha. Ou cantar com o Tom Waits, também gosto. Cantar assim em companhia com alguns cantores que eu gosto é assim um bom consolo. Posso pedir-te para trauteares um bocadinho de um tema do Tom Waits? Não, isso não me atrevo. Como fã do Tom Waits não tenho mesmo coragem. Ou um da Ella Fitzgerald? Isso também é muito difícil. Só um bocadinho, um trautear. Está bem, deixa ver. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears have foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Wow! Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Every cloud must have a silver lining. Wait until the sun shines through. So smile, my honey dear, while I kiss away each tear, or else I shall be melancholy too. Essa música canta os medos também. E quais são os teus medos e tormentas hoje? Tu estás com 40 e... Vou fazer 48 daqui a uns meses. Uau, uma jovem. O que é que eu tenho medo? Tenho algum medo assim da falta de saúde. Isso é uma coisa que me atormenta, não só a minha, mas dos que me são próximos. Faz-me assim alguma... É um medo, de facto, ou melhor, ter vontade de garantir que a saúde se mantém para uma pessoa. É a enfermeira a falar. Sim, exatamente. E às vezes o mundo assusta-me um pouco, mais por causa da Nara do que por mim, mas ver alguns passos atrás em termos de civilização que se está a dar, muita insegurança no mundo, também em termos de equilíbrio do planeta, há muita coisa a funcionar mal e desequilibrada. Acho que tenho algum medo do futuro. E agora entrava de novo o tema do Roberto Carlos, das baleias. Exato. A vida tem sido boa para ti? Sim, muito boa. Sou uma pessoa muito grata à vida que tenho e que tive. E o melhor está para vir? Não sei, eu já tenho tido coisas tão boas. Se isto se mantiver assim, está muito bem. Não tenho assim grandes desejos no futuro de coisas por cumprir, ou estou muito feliz como estou. E terminou assim esta conversa com a Manuela Azevedo, uma tipa tranquila e bem disposta, com quem apetece estar uma tarde inteira a trocar ideias na chamada beca-beca, com muita música e risada pelo meio. Tenho que confessar que desta vez cheguei atrasado e ofegante ao encontro, talvez uns 15 minutos depois da hora marcada, isto após ter adiado por 2 vezes a hora nesse mesmo dia. Há dias assim, caóticos. Foi um contrarrelógio desgraçado que me deixou a arfar frente à Manuela enquanto lhe pedia desculpa. Tentei não arrancar este episódio com uma respiração de quem acaba de correr meia Lisboa, mas acho que superei isso por causa da gentileza e serenidade da Manuela. E foi o que ouviram. Eu sou um eterno fã dos Clã e da Manuela. E agora que se acaba de celebrar o Dia Internacional da Mulher, calha bem ouvir esta rainha da pop e do rock. Já sabem, podem vê-la e ouvi-la ao vivo junto do companheiro Hélder Gonçalves na peça de teatro musical Montanha Russa, uma criação de Miguel Fragata e Inês Barahona, em cena de 9 a 27 de março, na Sala Garré do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Eu vou nesta Montanha Russa. E vocês?
Até lá, mantenham-se a bordo deste foguetão para mais uma volta, mais uma viagem. Falaremos dos podcasts que andam nos nossos ouvidos, assim como a história desta semana, relatada por uma ouvinte, a Joana, que vive numa aldeia perto de Lisboa e ensina filosofia a crianças. Sou saloia e filósofa, conta ela sobre si. Podem ouvir isto e muito mais já a seguir na companhia do meu camarada João Santos Duarte, o editor áudio deste podcast. Portanto, mantenham-se desse lado, continuem a mexer na panela o vosso refogado, nessa viagem na estrada ou autoestrada, ou que seja, a passear o cão ou nessa guerra com o aspirador. Porque nós vamos continuar deste lado por mais uns minutos. João, abre o pano. Eu não sou de intrigas, mas... Mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És. Assume lá. Por amor de Deus. Diz lá aqui à gente. Até parece. Intriguista. Tu é que és intrigas ou não? Mas... Olá, caríssimo João Santos Duarte. Olá, Bernardo, estás bom? Sempre a estimá-lo. Sempre, sempre. Então, olha, o que é que achaste deste que episódio tão musical este? Não achaste? Bastante. E para mim, que faço a edição do som, dá-me sempre mais prazer editar um programa com mais músicas e variadas também, não é? Tivemos Roberto Carlos, Sérgio Godinho, Beatles. Para mim foi uma descoberta. Principalmente o Roberto Carlos, não conhecia aquela das baleias. Não conhecia? Não. É incrível, eu já não ouvi há tanto tempo. Eu agora, aliás, até... Tu és um romântico, eu também sou, mas não vou até Roberto Carlos. Olha, vinha cá para baixo, juro, vinha aqui para baixo e vinha na minha cabeça a cantar as baleias por ter vindo de estar a editar a sério. A sério? A sério. Uau. Mas é bom, sim. Olha, e ainda bem que se perdeu uma advogada, porque pois é. Ao menos ganhámos uma cantora e uma super vocalista. Artista. Exatamente. Muito completa. Extraordinária. E já há tantos advogados. mais vale ter Manuel às vezes. É verdade. Gostaste então? Sim, gostei bastante, sim. Ela é muito interessante e é muito, ao mesmo tempo, é muito doce também, não é? Como pessoa. E, muito simples. Muito simples, sim. Nota-se muita honestidade e muita sinceridade na entrevista, isso é muito interessante. E são as melhores conversadoras, não é? Exatamente. Assim, quando são assim, honestas. Sim. Olha, vamos falar então dos podcasts que andam nos nossos ouvidos. Começo eu ou começas tu? Podes começar tu, se quiseres. Muito obrigado. Portanto, chegamos à altura de partilharmos os podcasts que andam nos nossos ouvidos. Como sabem, não costumamos trazer para aqui aqueles que estão a reinar no top do iTunes. Falamos aqui de outros, nacionais e internacionais, que achamos que valem a pena serem conhecidos. Certo? Sim. Então, eu vou sugerir um americano que é produzido em Nova York pela Gimlet Media, chama-se Heavyweight, peso pesado, e todos nós sabemos que o passado, quando mal resolvido, pode ser um peso bem pesado, não é? Completamente. Há sempre coisas para resolver, não é? Completamente. Este podcast é apresentado pelo escritor, humorista e produtor de rádio Jonathan Goldstein, que produziu durante muitos anos o célebre This American Life. Este podcast que ele criou vai ao passado para arrumar ou desarrumar o presente e vai até certos acontecimentos que ficaram lá atrás, perdidos no tempo, e ajuda-os a resolver o que ficou por resolver ou então traz lições para agora. Cada episódio tem, então, uma história nova e incrível. Desde uma briga antiga por resolver entre dois irmãos com 80 anos, a uma mágoa de um velho amigo que emprestou um certo CD a outro, CD esse muito étnico e invulgar, e que o amigo que ficou com esse empréstimo não só nunca devolveu o CD, este parece uma história de Caracacá, mas vai dar uma super história, é um clássico. Não só não devolveu este CD, como se tornou um famoso músico, olha só, porque usou um sample desse disco, sem nunca agradecer ao amigo. O amigo ficou magoado. Sabes quem é o músico? Quem é? O Moby. A sério? Pois é. Neste caso, como em todos os outros, Jonathan leva as duas partes a confrontar-se e o resultado é sempre incrível. Mas o episódio que eu vos sugiro é outro. Fala de amor, lá está. Amor está sempre presente. Um amor falhado e guardado numa mala. Conta-se a história então de uma certa mala encontrada em Nova Iorque, cheia de cartas de amor trocadas entre dois jovens. Na verdade, as cartas que estavam no interior desta mala eram assinadas por uma jovem e apaixonada Isabela, da Venezuela, sempre endereçadas a um tal de Brad.
Esta mala que fora abandonada e que revela a correspondência desse amor mantido à distância durante 5 anos acaba nas mãos do apresentador deste podcast, que não descansa enquanto não encontra ambos. Dá para acreditar. Incrível. Entretanto, passaram-se mais de 20 anos. E ele decide não só devolver a mala à dona das cartas, a Isabela, embora a mala tivesse sido abandonada pelo Brad, lá está, mas ele também quer perceber o que aconteceu para esse amor não ter vingado. Será que vale a pena ir ao passado sempre, ou o futuro constrói-se se avançarmos sem olharmos para trás? Esta é a ideia da Isabela. Já estou a revelar que a Isabela vai ser encontrada. Sim. Mas o melhor é ouvirmos um certo. Sim, vamos ouvir então. How did the suitcase end up where it was found on the street? I let it go. You mean you threw it out? Yes. That makes me surprised because the letters from Isabel sound and feel really very affectionate, you know? Well, there was love. Something happened. I don't know what. I asked her to marry me. I gave her a ring. She wasn't living in the country. I wanted her to come move to New York. Uh-huh. And she broke it off. Within a year of her breaking up with me, she got married. So there's not much to do after that. E pronto, foi a história desta semana. Posso revelar que estão ambos casados. Sim. E se calhar não vou revelar muito mais para não ser spoiler. Sim, nem vou revelar o que aconteceu à mala, as cartas escritas pela Isabela, com fotografias e cartas. Tu tens cartas guardadas, João? Tenho algumas. Do passado, eu também. Eu confesso que sou um bocadinho, não é ser saudosista, mas eu tenho alguma dificuldade em livrar-me das coisas, dos objetos, neste caso são cartas, não é? Mas tudo o que me tenha de alguma relação com o passado, e tenho algumas coisas guardadas e algumas cartas, não consigo deitar fora, eu sinceramente. Também não. Mas tu és um turista do teu passado? Não, quer dizer, as coisas estão lá e se calhar eu guardei-as e nunca mais as vi, mas tenho sempre aquela coisa daqui a uns anos, sei lá, se chegar a velhinho, ir lá fazer arqueologia, não é? Eu tenho uns cofrezinhos, umas coisas assim da adolescência com cartas manuscritas. Eu acho que estas coisas vão perder-se porque neste mundo digital também, não é? Vamos guardar o quê? As clouds, não é? Portanto, é uma coisa que se vai perder. Por isso também eu acho mais valor temos em guardar este tipo de coisas. Não sei se mantens contacto com todos os autores ou autoras das cartas, mas esta ideia, eu também não, confesso, mas esta ideia de recuperar e de os autores das cartas e o que é que têm a dizer sobre essa história, sobre esse passado, foi um episódio, deu um episódio maravilhoso e duas perspectivas sobre o passado e a forma de olhar para ele, mas agora é ouvirem. E tu, o que é que nos trazes? Olha, eu esta semana trago um podcast muito diferente daquilo que tenho vindo a trazer. Sim, completamente diferente. E é um podcast que é direcionado para crianças, para crianças e pais. E este podcast chama-se Pants on Fire. Oh, wow. O que é que isto quer dizer? Isto vem de uma expressão que as crianças usam quando uma está a mentir e elas dizem liar, liar, pants on fire, liar, liar, pants on fire. A sério? A sério. Nós não temos assim uma tradução para isso. Não, pois eu vinha para cá e vinha a pensar como é que eu vou traduzir isto, mas não me estou a lembrar assim de nenhuma expressão. Não estou a ver. Se vocês se lembrarem, exato, digam-nos o que é que podia ser, não é? Exatamente. O que é que os miúdos dizem agora? O que é que se diz, não é? Eu não tenho filhos, não sei. É como eu, também não estou a par disso. Este podcast é uma produção da Gen Z Media, que faz precisamente podcasts para crianças. Então qual é a ideia? Neste mundo em que há tantas informações, em que há as fake news, há tantas coisas, a ideia é, no fundo, ser pedagógico, explicar as coisas, mas de uma forma criativa. Cada episódio, o podcast é recente, salvo erro, tem só 2 episódios, eu ouvi o primeiro.
Cada episódio é construído como se fosse um concurso, um quiz, e tem sempre um miúdo, e é apresentado por duas pessoas. Sendo que um deles, supostamente, é uma inteligência artificial chamado Lisa, mas que tem a voz de homem. E é muito engraçado porque, portanto, há sempre um miúdo e depois há dois especialistas, mas um é um verdadeiro especialista sobre o assunto e um é um falso especialista que nos vai dar informações erradas. E o miúdo tem que descobrir qual é a verdade. Ele tem que fazer perguntas aos dois especialistas e no final dizer qual é que é o especialista. É muito giro. Qual é que o que está certo? Por exemplo, o primeiro episódio é sobre o som. O que é o som, como é que Olha, calha bem para um podcast. Precisamente. O que é o som, como é que se propaga o som. É uma rapariga, neste caso, e ela vai fazendo perguntas a cada um deles e no final perguntam-lhe ela, então qual deles é que está a dizer a verdade? Qual deles é que Olha, que então vamos ouvir um certo. Sim, vamos ouvir um bocadinho. One's a liar, the other is telling the truth. Pants on fire, it's down to the wire. Can you figure out who's who? From Cannonball, North Carolina, this is Pants on Fire. Every week, we bring on 2 grown-ups. We've tested them, cut them in half, counted the rings to make sure they're grown-ups. No, we do not cut anyone in Well, half. after the show, guys. One is an expert, the other is a liar, and it's the job of a human child to help us figure out who is who, because no one can spot a liar better than a kid. Or a robot. What are we lying about today, Debs? Today, we are lying about sound. I love sound. Yes, who doesn't love sound? I've heard you love sound. I love sound. I see. Today's human child contestant, from Jersey City, New Jersey, otherwise known as Chilltown. Please meet a 9-year-old who loves gymnastics, Amaya Steed. Hey, Amaya. Hi. Welcome. How are you doing today? I'm doing good, and you? I'm doing very well, thank you. I'm doing well, too. Just in case you were wondering. So go ahead, ask Renee your first question. Okay, so my first question is, what is sound? Would you like a simple explanation or the fancy science explanation? We can do a simple. All right, so the simple explanation is that sound is caused by vibrations. Muito bem, e pronto, já estou cheio de vontade de ouvir também. Isto está editado de uma forma também muito interessante que eu acho que apela tanto às crianças como aos pais. Pronto, o problema aqui é um podcast, neste caso, não será tão interessante para os pais nacionais, porque é em inglês, mas pode ser também uma ideia, por exemplo, porque não fazer-se algo em português parecido. Os podcasts também podem ter esta vertente pedagógica e não são só para adultos, que é uma coisa que pensa-se muito hoje em dia. Há um podcast português de ciência, julgo que é produzido pelo Pavilhão do Conhecimento, a Ciência Viva. Também, exatamente. Também. Portanto, sim. Podia ser uma coisa deste género, porque não assim, também com quiz, não é? E, claro, aproveitar esta plataforma do podcast também para ter essa vertente. Portanto, Rosalia Vargas, presidente, a diretora do Pavilhão do Conhecimento, aqui está a dica. Sim, o que eu acho interessante aqui é poder envolver tanto as crianças como os pais, não é? E isso acho muito giro a ver essa envolvência e interatividade. Muito bem, gostei. E chegou então agora a altura de partilharmos mais um testemunho enviado por uma ouvinte para a rúbrica Toda a Gente Tem Uma História. Desta vez quem nos conta é a Joana Rita, que nasceu em Lisboa e ao segundo dia de vida foi viver para a aldeia Dona Maria, onde se fez saloia, diz ela. Ela estudou filosofia e durante uns anos fez de conta que era bancária. Em 2008 criou um projeto, a Filocriatividade, através do qual promove oficinas de filosofia para crianças e jovens. A Joana é também formadora e consultora nas áreas de filosofia e de cultura digital e nos tempos livres é voluntária e dedica-se ao poop collecting. Poop collecting? Exato. Isto em inglês soa bem melhor, portanto vai assim, sem tradução, não achas? Eu dei aquele tempinho só para tu chegares lá. Bom, mas o melhor é ouvirem-na contar-se pela própria voz. E como toda a gente tem uma história, esta é a história da Joana Rita. O meu nome é Joana Rita. O Joana é parte do humano, o Rita é parte da mãe. Nasci em Lisboa, mas vivi e vivo numa aldeia que tem um nome de pessoa, chama-se Dona Maria, fica no concelho de Sintra.
Vivo perto de Lisboa, mas tudo demorou e ainda demora muito tempo a cá chegar. A água canalizada, a cobertura de rede dos telemóveis e outros aspectos assim mais civilizacionais, como uma farmácia, um ATM ou uma loja de calçado. Sou Saloia, é assim que se chama as pessoas que moram aqui nesta zona. E sou filósofa. Licenciei-me em Filosofia, com certeza de que seria difícil conseguir viver disto. Não me preocupava muito com isso. Queria mesmo era cursar Filosofia, experimentar, saborear o pensamento. Durante alguns anos trabalhei num banco e continuei a estudar. Outras áreas captaram a minha atenção, os recursos humanos, as relações públicas, a consultoria, tudo o que fosse área de comunicação me atraía. Foi assim desde pequenina. Neste caminho a filosofia manteve-se também sempre por perto, até ao dia em que conheço algo que se chama filosofia para crianças. Fiquei curiosa, mas na altura não achei que fosse a minha praia, como se costuma dizer. A ideia de um senhor chamado Lippmann, um senhor americano, que pensou num programa capaz de proporcionar às crianças a prática do pensar, a prática das suas competências críticas, criativas, cuidativas e colaborativas, parecia uma ideia muito gira, mas eu durante algum tempo achei mesmo que não era a minha praia. Pensei isso até começar a ler mais, a investigar mais e até um dia experimentar. Houve um dia em que eu me atirei mesmo para a frente de um grupo de crianças do primeiro ciclo e assumi o medo. Levei a cabo a minha primeira oficina de filosofia. Tinha medo, já disse? É que tinha mesmo medo. Tinha medo de não saber fazer as perguntas certas, aquelas perguntas que iam ajudar o grupo a tomar consciência do pensamento, a reconhecer a validade de um argumento, a praticar vários pontos de vista sobre um mesmo problema ou sobre uma mesma pergunta, imaginar possibilidades e explorá-las e tudo aquilo que acontece numa oficina de filosofia. Entre o medo e as pequenas conquistas, a minha caminhada na filosofia para crianças já conta com 10 anos. 10. Uma década. É simbólico esta coisa dos 10 anos. Perceber que já há uma década que viajo pelo país e não só. Já estive em Maputo, na Escola Portuguesa de Moçambique, e viajo com uma mochila cheia de ideias, de jogos, de livros e outras provocações filosóficas, como eu lhe chamo. E sento-me no chão, com as crianças, com os jovens e às vezes também com os crescidos, e penso com elas. São 10 anos. Tenho agora 38 anos, abandonei a banca já há algum tempo e sou formadora e consultora nas áreas da filosofia, da comunicação e da cultura digital. Levo a filosofia comigo para todo o lado. Quando estou a trabalhar em cultura digital, no planeamento de uma estratégia de marketing digital em social media, a filosofia está comigo. Quando estou a pensar um conteúdo, a escrever, a fazer copywriting, a filosofia está comigo. O meu trabalho é mesmo fazer perguntas e é por isso que a filosofia está sempre tão próxima de mim e me acompanha tanto. Quando eu estou com um cliente a desenhar uma estratégia e a pensar uma marca, há muitas perguntas que eu tenho que fazer, que às vezes o próprio cliente, que é o responsável da marca, que é o, entre aspas, o pai da marca, nunca fez. Disse recentemente, numa oficina de filosofia, quando me apresentei numa escola, a um grupo de meninos, se não estou em erro, do segundo ano do primeiro ciclo, disse: o meu trabalho é fazer perguntas. E uma das crianças franziu assim o rosto dele ficou assim todo muito interrogativo, muito estranho. E eu perguntei-lhe: achas isso estranho? Ver alguém cujo trabalho seja fazer perguntas? Ele disse: não é estranho fazer as perguntas, o que é estranho é só fazer as perguntas. O meu nome é Joana Rita, e faço perguntas. E foi esta a história da Joana Rita. Olha, está interessante não também. É? A perguntadora. Exatamente, a perguntadora. E um pouco como nós, não é? Também somos perguntadores. Sim. Mas é interessante e também tem um pouco a ver com aquilo que tínhamos vindo para trás e deste podcast que eu sugeri. Esta importância também de pôr as crianças a pensar, não é? Adorei a ideia de filosofia para crianças. Exatamente. Filocriatividade. Há 10 anos que a Joana anda pelo país a provocar e a estimular os miúdos a pensar. Obrigado pela partilha, Joana. Obrigado.
E tal como a Joana, também vocês que estão desse lado podem partilhar a vossa história ou um episódio vivido ou observado das vossas vidas. Vá lá, não é? Vá lá. Sim. É bem mais fácil do que parece. Enviem um texto em A4, uma página e meia, com um relato vosso. Para o e-mail... Então, a beleza das pequenas coisas @empresa.pt. Lá está, foi enviado. Sim. Mas olha, se quiserem enviar uma carta, por que não também, não é? Manuscrita. Porque Isso não, é já que incrível. falámos Mas agora delas... sabes a morada? Ui, a morada. Eu sei mais ou menos. Sabes? Não, eu vou falhar, mas vou tentar. Mas podem googlar, mas é qualquer coisa como mandem para A Beleza das Pequenas Coisas, Exato. Bernardo Mendonça / João Santos Duarte, Semanário Expresso, Rua Calvé de Magalhães, número 242. O código postal é que não faço ideia, mas é Passo de Arcos. Mas é googlarem. Pronto, é mais ou menos isso. Conto convosco. Que seja desta, não é? Seja agora a vossa vez. Nós teremos todo o gosto em ler a vossa história ou ouvir o que nos contam pela própria voz, como fez a Joana. E podem fazê-lo fazendo uso do vosso telemóvel, Sim, não é? é simples, não é? Enviem também áudios vossos contando-nos os episódios que mais gostaram, o que é que mais vos tocou. E mais uma vez, obrigado. Agradecemos pelas mensagens e sugestões de podcasts que temos recebido. Portanto, o e-mail é abelezadaspequenascoisas@empresa.pt. E como é hábito, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com outros mundos para nos contar. Até lá, subscrevam o programa, sigam-nos, deixem os vossos comentários, sugestões, opiniões, classificações, coloquem os corações e as estrelas no iTunes e SoundCloud, façam-se ouvir, porque este podcast também é vosso, não é? Completamente. E se gostaram deste episódio, falem dele aos vossos amigos, familiares ou àquela pessoa que vos está a dar uma tremenda seca. Podem sempre dizer-lhe, olha, ouve este podcast e cala-te. Não? Pode Porque ser, não é? Eu acho que pode funcionar. Como sempre, este podcast teve edição do João Santos Duarte e contou com uma ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça e despedimos-nos com Até para a semana e boas conversas. Histórias e corações e estrelas e tudo mais. Uau! Até para a semana. Até para a semana.